Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Desse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, aqui em sua comunicação, seu irmão em Cristo, Pastor James Jansen. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família. Nessa oportunidade, eu gostaria de trazer para você um esclarecimento. Será um áudio diferente, geralmente eu posto louvores, estudos bíblicos, pregação, testemunhos, algumas palavras reveladas, algumas orações, mas hoje eu gostaria de trazer para vocês uma resposta para muitos irmãos e para muitas irmãs que têm me perguntado: pastor, como que é a Igreja Evangélica Preparatória? Como a maioria sabe, eu faço parte desse ministério, desta igreja, aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor regional aqui em Duque de Caxias. E então, muitas pessoas não conhecem ainda esse ministério, até porque, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, ainda só tem Duque de Caxias, né? A nossa visão é avançar e avançaremos em nome de Jesus. Em outros estados também, tem outros estados que possuem o nosso ministério, mas muitos estados ainda não possuem, né, o nosso ministério. Alguns já ouviram falar, outros, como no caso os irmãos, as irmãs do qual eu estou trazendo esse esclarecimento aqui, nunca ouviram falar. Então eu gostaria de trazer para você o perfil da Igreja Evangélica Preparatória. Seria impossível trazer todos os detalhes, até para mim, dentro de poucos detalhes que eu citarei, eu fiz algumas anotações aqui para me não esquecer e aquilo que eu achei de mais assim, importante falar no momento. Mas mesmo assim, trazendo esse esclarecimento, eu tenho certeza que é só você mesmo
vindo e presenciando, que você vai ter uma ideia de fato de como que é o nosso ministério. Eu gostaria já de antemão, já até mesmo dizer que esse esclarecimento e a forma que eu vou trazer aqui, falar sobre o ministério, em hipótese nenhuma, como um sentido de idolatria, né, idolatrar a igreja, em hipótese nenhuma, também de forma nenhuma sendo exclusivista. Nós não somos exclusivistas, ou seja, nós não pregamos que somente os membros da Igreja Evangélica Preparatória que vai para o céu. Até mesmo temos certeza que não é todos que estão dentro do nosso ministério que vão para o céu, mas são os fiéis, porque por mais séria que é a igreja, que mais sério que é o ministério, são seres humanos, e nós sabemos que Jesus escolheu 12 e entre os 12 um era o traidor. Então jamais nós podemos afirmar que é a única igreja que vai para o céu. Longe de nós falarmos isso, pregarmos isso, ensinarmos isso. Porém, eu senti no coração, né, de poder trazer então alguns detalhes para que você possa, ao longe, eu não sei qual estado que você está nesse momento me ouvindo, quem sabe até em outro país, mas para que você possa assim conhecer esta obra. Algumas perguntas, por exemplo: pastor, quanto tempo tem essa obra? Quais lugares tem essa obra? Como que essa obra, que igreja é parecida com qual igreja? Tem doutrina, não tem doutrina? Pentecostal, não é pentecostal? Entre inúmeras perguntas que as pessoas têm me feito. Então eu creio que através desse breve parecer aqui, breve esclarecimento, vai dar para que você possa ter uma ideia. E eu quero então iniciar aqui sobre o perfil, esse breve perfil do nosso ministério, citando para você em João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Inclusive este versículo nós falamos todo final de culto, nós chamamos de o nosso texto áureo. Então todo final de culto das igrejas, da Igreja Evangélica Preparatória, nós citamos esse versículo que diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. E quem sabe você que vai ouvir este perfil, esse áudio, né, do perfil da Igreja Preparatória, quem sabe o Senhor não te escolheu ou não vai te escolher para ser um membro do nosso ministério. Então, se Deus te escolheu, se Deus te escolher, toma posse desta palavra, como também eu fui um dia assim escolhido. Eu não me batizei nesse ministério, eu me batizei no ano de 1991 em outro ministério, porém o ministério que eu me batizei na ocasião, ele não pregava a santificação do corpo, só pregava a santificação do espírito e da alma, mas a parte externa, a santificação do corpo, como a palavra de Deus exige, não pregava. Então se falava muito que Jesus queria o coração. E eu, por ser leigo, né, neófito, estava iniciando ainda, um novo convertido, não tinha muito conhecimento bíblico e estava servindo a Deus de todo o coração. Porém, ainda faltava o complemento da obra. Então, para resumir, em 1993, no ano de 1993, foi quando Deus preparou uma oportunidade e eu consegui então conhecer esse ministério, conhecer esta igreja. Inclusive, antes de conhecer, muitas pessoas falaram mal para mim da Igreja Evangélica Preparatória, mentiram, disseram que era seita, inúmeras mentiras, mas mesmo assim algo forte no meu coração falava para que eu pudesse conhecer. Então muitas das vezes você ouve alguma coisa e acaba acreditando, mas é melhor você ir conferir para ver se realmente é realidade ou se é calúnia. E eu pude constatar que a maioria das pessoas que
falaram para mim da Igreja Evangélica Preparatória de uma forma pejorativa, realmente estavam mentindo, porque eu vi que a glória de Deus estava naquele lugar. Então, em 1993, foi quando eu ingressei nesse ministério. E graças a Deus, desde 1993 até o presente momento, nós estamos em 17 de dezembro de 2019, nunca saí desse ministério. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Então, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse áudio já três vídeos que eu gravei, na verdade um tema com 3 partes sobre a igreja, agora me falha a memória como eu coloquei, mas a Igreja de Doutrina no estado do Rio de Janeiro. Pronto, lembrei. Então, onde eu conto como que foi a fundação da Igreja Evangélica Preparatória da nossa regional, da nossa congregação aqui em Duque de Caxias. Depois você observa como foi meu chamado para vir para cá, mas hoje eu quero falar propriamente da fundação do ministério. Então, eu gostaria de dizer que o fundador desse ministério é o pastor Marco Antônio Mendes. No ano de 1989, em janeiro de 1989, foi fundado esse ministério. Então, na permissão de Deus, agora no próximo ano de 2020, nós estaremos completando já 31 anos de fundação, 17 anos aqui em Duque de Caxias e, em termo geral, do ministério, 30 anos. E eu quero falar um pouquinho para você entender como tudo começou. Então, nosso pastor-presidente, fundador, ele é oriundo da Igreja Assembleia de Deus. E então, na ocasião, ele aceitou Jesus bem jovem na Igreja Assembleia de Deus e cresceu, foi formado, né, espiritualmente, também foi levantado obreiro na Igreja Assembleia de Deus, foi ao ministério também na Igreja Assembleia de Deus. E algo que o nosso pastor-presidente sempre procurou, aprendeu e procurou para fazer valer, ele era defensor da sã doutrina dentro da Igreja Assembleia de Deus, defensor da sã doutrina, de forma então que não somente um ganhador de almas, mas também um defensor da sã doutrina. Por conta disso, né, praticamente todos sabem que a maior parte da Assembleia de Deus mudou bastante. Não falando mal do ministério, eu amo os irmãos da Assembleia de Deus, mas não temos como mentir, né, contra a história conta isso, e nós estamos vendo a cada dia isso diante dos nossos olhos. Então, apenas só citando, né, esse ministério para que você possa entender como tudo começou. E quando começou as convenções, a abrir mão, né, da sã doutrina, considerar que era costume de homem, palavra de homem, o nosso, então, pastor, lá, quando ele era membro desse ministério, ele começou a defender, né, a sã doutrina, mostrando que a igreja não poderia, né, abrir mão da santidade do espírito, alma e corpo, e houve todo um processo para adiantar, começou uma certa perseguição por conta disso. E dentro dessa perseguição que houve contra a vida do homem de Deus, ele foi convidado a se retirar do ministério, né? Ele foi convidado, que lá não dava para ele ficar, porque ele falava uma coisa que o ministério não estava mais aceitando, né? Foi quando então o nosso pastor começou então a ficar sem saber o que fazer, porque não era a intenção dele abrir esse ministério, ele sempre conta isso, ele nunca teve intenção de ser pastor, e muito menos pastor-presidente de um ministério, não queria fundar o ministério. Esperou lá o máximo que deu para poder esperar, mas até o dia então que chegou um extremo muito grande, onde ele foi convidado a se retirar do ministério, onde se ele não falasse a língua daquele ministério, então lá ele não poderia ficar. E foi quando então ele fez uma carta, pediu o seu desligamento, mostrando que, sendo assim, ele estaria se desligando desse ministério. O que aconteceu? Um certo dia,
ele era, então na ocasião, trabalhava como porteiro de um edifício na cidade de Juiz de Fora. Ele é oriundo aqui do estado do Rio de Janeiro, batizou na Assembleia de Deus do Leblon e depois mudou ainda como adolescente para Juiz de Fora. Lá ele cresceu, lá então ele se membrou numa Assembleia de Deus de lá, e foi quando então ele casou, arrumou esse trabalho e lá ele era porteiro. E teve uma madrugada que ele estava na portaria muito triste, né, preocupado com toda a situação que estava ocorrendo, preocupado com a família, e ele conta que ele tinha sempre lá na portaria o seu rádio, e ele gostava muito de ouvir a oração do saudoso missionário Davi Miranda. E em uma dessas madrugadas aconteceu um mistério, aconteceu algo. Preste atenção para você entender que a Igreja Evangélica Preparatória, ela não nasceu por rebelião, ela não nasceu por vontade do homem, mas ela nasceu por revelação de Deus. Foi quando então o nosso pastor presidente, ouvindo o programa Voz da Libertação, de repente entrou uma gravação, e aquela gravação dizia que o missionário naquele momento estaria entrando, falando em rede mundial, né, para todas as emissoras de rádio, para que todos ficassem atentos, que ele recebeu uma revelação e tinha algo para poder falar da parte de Deus para todos os ouvintes. Foi quando então o missionário Davi Miranda, ele logo iniciou saudando, né, os irmãos, todos os ouvintes, e mediante a palavra que Deus foi lhe dando, até chegar o momento que ele entregou a revelação. E naquela revelação, o saudoso missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, o Senhor tomava os seus lábios e ele dizia exatamente assim, é relato do nosso pastor presidente, né, segundo o seu testemunho, onde eu cheguei na Igreja Preparatória. A Igreja Preparatória tinha apenas 4 anos de fundação. Então, apesar de eu não ser o fundador, mas eu tenho bastante conhecimento de tudo o que ocorreu. Tenho, graças a Deus, uma afinidade muito grande com o nosso pastor presidente. É um grande homem de Deus, aonde eu testifico que toda essa experiência vem da parte de Deus. Então, o missionário Davi Miranda, ele entrou para poder entregar essa revelação, e naquela revelação ele dizia assim: ouvintes, era o jeito, né, que o missionário falava. Então ele dizia: ouvintes, o missionário orando teve uma revelação que Deus vai levantar 3 homens nesse país. E de repente ele gritava: para a restauração da noiva do Cordeiro. E quando ele gritava desta forma, naquele rádio, o pastor Marco Antônio Mendes, ele sentiu uma mão de um homem, porém uma mão invisível, que bateu no peito dele naquela portaria e disse assim para ele: tu é um destes homens. Então foi algo sobrenatural que ocorreu naquele momento, porém ele guardou aquela experiência. Ele ainda não entendia que seria um ministério preparatoriano que Deus levantaria, mas para ele seria um ministério pessoal, né, como em qualquer outro ministério, de um pregador, um evangelista, uma congregação, mas nunca fundar um ministério. Mas adiantando, porque não daria, ficaria muito mais longo o áudio, aconteceu então que um dia ele estava orando no monte e Deus abriu a sua visão. E no meio daquela visão se escreveu no céu: preparatória. Então esse nome preparatória foi escrito no céu pela mão de Deus. Passando algum tempo, depois de todo esse processo que eu falei para vocês, aconteceu então que ele ficou sem ministério. E porém os profetas, as profetisas, né, os homens e mulheres de Deus que o Senhor usava em profecia, revelação, visão, para poder entregar, falar com ele a respeito de um cajado que o Senhor estava entregando, queria entregar na mão dele. E ele falou: não quero fundar a igreja, não quero fundar um ministério, eu vou procurar um outro ministério para servir a Deus, mas nada de fundar ministério, porque eu já estou passando uma luta muito grande
e não é brincadeira ser presidente de igreja. Porém, a vontade de Deus prevaleceu. E a vontade de Deus, ela prevaleceu na vida do nosso pastor, que ele pediu uma confirmação se realmente era para abrir esse ministério. Foi quando então ele recebeu uma revelação dos lábios de uma irmã, de uma serva de Deus, confirmando para ele que era a vontade de Deus ele assumir esse cajado. Porém, na hora, mais uma vez, como ser humano, ele tentando fugir, como Moisés tentou fugir, assim ele tentou fugir várias vezes. Ele olhou, ele disse assim: não, sinto muito, mas não vai dar para mim, não tem como eu ser pastor presidente, eu não tenho esse chamado, não dá para mim. E uma irmã olhou para ele, apontou o dedo para ele naquela sala onde estavam os irmãos reunidos orando e disse assim para ele: se tu rejeitar, o Senhor irá te cobrar das almas que estão aqui nesta sala e de muitas almas que ainda seriam resgatadas por esse ministério, o qual Deus quer que tu levanta. E ele sentiu o temor de Deus e ele teve que cumprir a ordem do Senhor. Então ele abriu o coração, colocou diante do Senhor, pediu orientações e começou então a fazer os cultos, né? E o primeiro templo da igreja preparatória foi numa praça pública. Então não tinha lugar para poder, não tinha igreja, não tinha condição de alugar loja, salão. Então ele ia para a praça pública pregar, muitas almas foram ganhas. E Deus começou também a trazer aquelas pessoas que estavam lá naquele ministério e outros que não queriam abrir mão da sã doutrina. Então uniram a ele e foi quando a obra ela nasceu desta forma. E eu gostaria também de dizer para você então como que as pessoas, quando chegam na nossa igreja, qual é a palavra que elas dão, quais são assim, o que elas falam, para você entender um pouco como que é a igreja preparatória. Por exemplo, quem é novato, né, as pessoas que pouco tempo de convertida, geralmente elas dizem assim: eu nunca vi nada igual. Então, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Repito, nós não somos a hiper igreja, não somos melhores do que ninguém. Eu sei que tem remanescente na terra, eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus ainda, que igrejas, ministérios que são uma bênção, mas eu estou falando o que as pessoas falam, né? Foi o que Jesus, por certa ocasião, falou: o que as pessoas estão falando de mim? E vós, que dizeis que eu sou? Então as pessoas, os mais novos, novatos, dizem isso: olha, eu nunca vi uma obra assim, eu nunca vi nada igual. Já os antigos, aqueles irmãos e irmãs que pegaram uma época boa, né, do evangelho, principalmente os anciãos, as anciãs de cabeça branca, que estão aí com seus 50, 60 anos de ministério, de crente, quando eles chegam na igreja, a palavra deles mas esta é a minha igreja, esta é a igreja antiga. Então eu quero falar para você que esse é o perfil da igreja evangélica preparatória. As pessoas, muitas das vezes, elas olham para a nossa igreja e comparam a nossa igreja como aquela Assembleia de Deus antiga, aquela Assembleia de 1910, 1920, aquela Assembleia de Deus que ainda tinha a sã doutrina no espírito, alma e corpo, santos e bons costumes, a presença de Deus fortíssima. Então não somos nós que falamos de nós mesmos. Então quando nós falamos de nós mesmos, então já recebemos o nosso galardão, mas eu estou falando para vocês o que as pessoas falam. E se vocês visitarem, vocês próprios poderão ver o nome do Senhor sendo glorificado dessa forma. Então, mas esta igreja, ela tem a sua própria personalidade, apesar de lembrar, né, por exemplo, o ministério antigo da Assembleia de Deus, trazer a responsabilidade com a doutrina, como a igreja Deus Amor também era, foi há muito tempo. Então, mas ela tem a sua própria personalidade, porque é uma obra revelada. Essa obra, assim, quando ela nasceu, quando ela foi fundada, o nosso pastor presidente, ele não copiou
Por exemplo, eu vou copiar a Assembleia de Deus, vou copiar a Deus Amor, vou copiar a Igreja Restauração, e etc. e demais ministérios. Não. Foi aquilo que Deus quis. Apesar dele vir da Igreja Assembleia de Deus, porém, ele deixou o Espírito Santo revelar como que seria esta obra. Então, esta obra ela tem a sua própria personalidade. E uma das coisas que a Igreja Preparatória ela conserva é exatamente isso. Ela não perde a sua identidade. Nós temos essa visão. Se você for na Igreja Preparatória, na sede da igreja, onde está a sede da igreja, pastor? Na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Lá está a sede da igreja e dezenas de congregações do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é o estado que mais tem congregações do nosso ministério, porque lá está instalada, lá nasceu, né? Lá é o berço, lá foi o nascimento desse santo ministério. Então, nós não aceitamos, o ministério não aceita perder essa identidade. Se você for lá, você vai ver a Igreja Preparatória com aquela personalidade. Se você vir aqui, é a mesma coisa. No estado de São Paulo, onde nós temos também igrejas, a mesma coisa. No estado de Goiás também, que temos igrejas, a mesma coisa. No estado do Espírito Santo, que se você for lá, é a mesma coisa. Então nós não aceitamos a divisão do ministério. Exemplo, a Igreja Preparatória em determinado lugar, ela vai ser diferente. Não, nós temos os mandamentos, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos também o nosso regimento interno revelado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, baseado na Bíblia Sagrada, e tem que ser levado a sério, tem que ser levado a risco. E quando alguém, muitas das vezes, quer passar por cima, quer deformar a identidade, logo o Senhor revela, e os homens de Deus estão chegando para poder ver o que está acontecendo, porque Deus tem compromisso com esta obra. Nesta obra, quem rege é o Espírito Santo de Deus. Então, é um ministério muito sério, é uma obra revelada. Por isso, ela traz a sua própria personalidade. Você pode encontrar algumas características de algum lugar, porque as igrejas sérias são de Deus. Então, é a mesma essência, o Espírito Santo na vida do povo de Deus, dos remanescentes. Porém, a Igreja Preparatória, ela tem a sua própria personalidade e não aceita inovações. Outra coisa também, nós conservamos a sã doutrina à risca, né, com muita seriedade. Não aceitamos, em hipótese nenhuma, abrir mão da sã doutrina. Você pode até perguntar, é fácil? Não é fácil. Somos muito perseguidos e às vezes a perseguição ela nem vem tanto dos ímpios, às vezes vem de pessoas, né, e de ministérios que abandonaram a sã doutrina, outros que esqueceram a sã doutrina, outros que nunca estiveram na sã doutrina, não compreendem, então nos atacam duramente. Muitos querem comprar, muitos querem nos comprar para ver se a gente abre mão, mas não, nós não abrimos mão daquilo que Deus nos entregou, até porque o ministério ele é administrado por nós, porém o dono da igreja é Jesus Cristo. O dono do ministério da Igreja Evangélica Preparatória é Jesus Cristo. Então nós não podemos mudar uma coisa que não é nossa. Nós não podemos negociar, vender algo que não é nosso. Então nós somos um povo pentecostal. Acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Em nosso ministério, se Deus quiser usar alguém marchando, pulando, sapateando, nós não colocamos ordens para o Espírito Santo, claro, debaixo da visão de Deus. Nós somos contra o reteté. Eu já até coloquei um áudio para falar sobre isso. Reteté é bagunça, reteté é gente desconcertada, é demônio de imitação. Mas se o Espírito Santo quiser usar a pessoa na marcha, no pulo, no sapateado, como também se a pessoa tiver sentir a presença de Deus chorando, quietinha no lugar, quem manda, quem comanda é o Espírito Santo. E não precisa de cantar corinho aqui não, a gente canta também corinho, nós nos alegramos cantando corinho, mas aqui não tem emocionalismo não. Às vezes é no hino da harpa, Deus está tomando as pessoas,
às vezes é na oração de joelhos, o Senhor está tomando a pessoa. E às vezes a gente não está nem orando, a gente está às vezes conversando, a presença de Deus vem e o Senhor toma mesmo e usa o vaso como quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então é algo especial, é algo sobrenatural que o Senhor faz neste lugar, tá bom? O nosso ministério, a nossa igreja é um ministério de palavra, né? Preserva a palavra. Nós fomos já muito criticados, principalmente no início da igreja. Diziam que o nosso ministério só tinha puro e sapateado, não tinha palavra. Pura mentira. Como eu disse, somos pentecostais mesmo, não somos neopentecostais não. Nós somos pentecostais, para a glória de Deus. Mas o nosso ministério não somente tem um mover pentecostal não. Tem a palavra, crescer na graça e no conhecimento, a palavra nos orienta. Então, nós temos escola dominical, nós temos o culto de doutrina, que é o estudo, o ensinamento da palavra, nós temos o EPOI, que é mais um reforço da palavra, onde é um curso também bíblico. Então, não aprovamos essas teologias que tem por aí, porque é uma mistura muito grande. Se fosse só a palavra em si, bênção, mas há muita mistura e então é complicado. Mas o nosso ministério tem os seus setores que ensinam aqueles que precisam, aqueles que querem. Na verdade, todos precisam e todos devem querer, mas a autêntica palavra de Deus, sem mistura, sem essa falsa teologia que tem por aí afora, tá bom? Outra coisa, o nosso ministério é de jejum e oração. Somos um povo que jejuamos, somos um povo de oração, que oramos, temos oração através de propósito em lares, na própria igreja, oramos muitas das vezes 1 hora antes, temos consagração, enfim. Subimos também ao monte, gostamos de orar ao monte. Não fazemos do monte uma idolatria, mas na direção de Deus nós vamos buscar, é uma bênção buscar no monte também. Recebemos muitos mistérios da parte de Deus, fazemos campanha também de oração assim. Então procuramos a cada dia mais ter uma intimidade com o Espírito Santo. E o evangelismo também, procuramos evangelizar, cumprir o ID do Senhor Jesus, a cada dia mais fazendo a vontade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa importante que eu quero também falar aqui, já caminhando para o final desse áudio, a Igreja Evangélica Preparatória, ela exige um bom testemunho e um bom caráter dos membros e dos obreiros. Então, segundo a palavra, nós observamos bastante isto. Tem que ter um bom testemunho, um bom caráter, porque caso haja qualquer tipo de desvio de conduta, seja de um obreiro, o exemplo vem do ministério. Então, desvio de conduta, seja do ministério ou de algum membro, então tem certas coisas que dá para conversar, tem certas coisas que dá para aconselhar, com uma repreensão, com carinho, com amor, com mansidão, mas tem coisas que é necessário até mesmo uma disciplina. Nós temos um código disciplinar, que é o nosso regimento interno, para manter a ordem e decência. Inclusive esse regimento interno, todos os membros têm, não fica restrito à igreja, ao ministério, todos os membros possuem, para exatamente ver que não é para uns, não é somente para uns. O código disciplinar da igreja preparatória é para todos. Então todos concordam, todos estão de acordo e todos são obrigados a cumprir, para que não haja acepção de pessoas. Uma outra coisa também importante que eu gostaria aqui de destacar, nós seguimos a paz com todos, procuramos ser amigos de todos, procuramos ser unidos com todos. Porém, é o que a Bíblia diz, quando for possível, tenha paz com todos. Nem sempre é possível, não por nossa culpa, mas às vezes por alguns problemas que às vezes acontecem. Então, apesar de nós seguirmos a paz com todos, nós somos um ministério muito reservado no que se diz a respeito de alianças. Por exemplo, nós temos a nossa própria convenção
Deus não autorizou o ministério a filiar nenhuma convenção já existente. Então a nossa convenção já tem 25 anos já de que ela foi levantada, que ela foi fundada, e ela é só do ministério, para evitar que a sã doutrina ela seja mexida. Então não vai para a mesa da convenção, não vai para a mesa do ministério nenhum tipo de projeto que venha infringir, né, a sã doutrina da igreja. Então o nosso pastor presidente, ele sempre usa uma expressão assim: enquanto eu estiver vivo, ninguém vai mudar a sã doutrina. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor conceda ele muitos anos de vida, para que ele permaneça com essa autoridade fundadora sobre o ministério. Mas esta é a visão mesmo nossa. Nós somos ministérios muito reservados. Procuramos, fazemos também algumas visitas, né, alguns ministérios que nos convidam para algum culto, mas não temos costume de ficar indo para cá, indo para lá. Não, nós procuramos focar na obra de Deus, nós procuramos focar na nossa missão. Mas claro que vivemos sim em paz com muitos irmãos e muitas irmãs, porém dentro da visão de Deus, dentro da sabedoria que o Senhor nos dá. Inclusive não é qualquer pessoa que prega, até para nós chamarmos um cantor, por exemplo, para vir louvar na nossa igreja, tudo é com oração, tudo é com revelação. Deus, se Deus vai permitir, se Deus não vai permitir, porque é muito sério. Nós preservamos muito pelo altar da nossa igreja, nós procuramos manter a reverência em cima do altar, dentro do templo também. Foi até bom eu citar agora sobre esse detalhe, eu nem havia notado aqui, mas veio à minha mente. Mas nós, até mesmo a separação, sempre foi assim no nosso ministério: os irmãos sentam de um lado, as irmãs sentam do outro lado, para evitar problemas no meio da igreja. Então há uma ordem muito grande nos nossos cultos. Nós procuramos reverenciar o Deus Todo-Poderoso que está sendo cultuado dentro do templo. Então, por causa disso, não é porque alguém está fazendo sucesso, chama na igreja que vai lotar. Não, a nossa visão não é essa, não. A nossa visão é chamar, no caso for necessário, verdadeiros adoradores, verdadeiros atalaias do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Para terminar aqui esse breve perfil do nosso ministério, para você conhecer um pouquinho. Muitas pessoas dizem que o nosso ministério é sinônimo da voz de Deus. Parece até uma exaltação. Povo muito exaltado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fica no espírito. De forma nenhuma, se a gente exaltar, Deus nos derruba. Se nós exaltarmos, o Senhor nos derruba, até porque nós somos falhos também. Não é porque a igreja ela é séria, é uma igreja séria, comprometida com Deus, que você não vai encontrar falha. Nós somos seres humanos como você, mas nós estamos mostrando aqui o perfil do nosso ministério. Então não estou falando aqui tipo assim, uma ilusão de ótica, né, para de repente você chegar aqui amanhã. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você a realidade. Foi até um motivo que um dos motivos pelo qual o Senhor permitiu eu levantar esse canal, primeiro para alcançar as almas perdidas que estão precisando do Senhor Jesus, e também para muitas pessoas que precisam ser orientadas e outras que precisam saber que ainda tem remanescente na terra. Já disse e repito, glorifico a Deus por todos os demais remanescentes que tem em vários lugares, mas podemos dizer que somos um dos 7.000 que ainda não se dobraram perante Baal. E muitas pessoas aqui nesse estado mesmo não sabiam que tinham uma igreja de doutrina, né? Mas o inimigo ele é sujo, às vezes ele quer bloquear a visão das pessoas, ele quer bloquear para que as pessoas não conheçam, não saibam. E muitas pessoas estão desesperadas, muitas das vezes as pessoas estão assim: meu Deus, eu queria tanto uma igreja séria para congregar, e não tem aqui. Então, graças a Deus, no meio de milhões, nós somos um pontinho, né? Nós somos um pequeno beija-flor que está tentando apagar um incêndio chamado pecado. Então muitos falam que é o sinônimo da voz de Deus, porque um destaque aqui da nossa igreja, apesar desses que eu já disse para vocês, o Senhor fala nesse lugar, Deus revela. Então aqui Deus revela o oculto, profundo e escondido. E aqui Deus não só revela
a dor na cabeça, a dor na barriga, o câncer, né, a vitória que vai vir, o anjo que está descendo com a bênção. Não, o Senhor revela coisa séria. Se tiver, o Senhor, a revelação que eu digo não é para poder matar ninguém espiritualmente, não estou falando sobre isso. Estou falando que Deus, Ele zela pela sua obra, que a sua obra é santa. Se tiver coisa escondida, não fica por muito tempo. O Senhor, Ele revela. O Senhor revela os da congregação. Quando não revela o da congregação, traz de longe para poder falar. Então é um ministério dirigido pelo Espírito Santo. Tem pessoas que vêm até na nossa igreja que nem acreditam em revelação, não acreditam em visão, e verdadeiramente vê a glória de Deus. Uma irmã me disse, certa ocasião, que ela chamou o marido dela para vir aqui na nossa regional, e ele não acreditava que Deus falava, que não existia revelação, essas coisas. Deus não é obrigado também a falar com ninguém. Mesmo se a pessoa fizer a prova, se ele não quiser responder, ele não vai responder. Ele é Deus, então ele faz o que ele quer. Mas em alguns momentos Deus mostra a glória dele. E o marido dela, de última hora, ele falou assim: eu vou agora, para exatamente não ter nenhuma dúvida que houve nada combinado. E quando ele chegou na igreja, a primeira revelação que o Senhor deu foi para quem? Foi para ele. E quando o Senhor falava com ele, ele olhava para a mulher dele que estava lá do outro lado, como dizendo assim: como é que ele sabe? Como é que ele está sabendo do que eu estou passando? E muito mais do seu dia a dia foi revelado o que estava dentro do seu coração. E para a glória de Deus, esse homem se converteu, esse homem passou a crer naquilo que é de Deus e ainda se converteu para a glória de Deus. E essa irmã contou a sua vitória. Então é um lugar que Deus fala. Vamos lá para a gente aqui terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para mim terminar aqui, eu já falei, creio que eu já falei bastante, mas a nossa visão é avançar. Como eu disse, nós temos igreja aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, temos em Minas, temos em São Paulo, no Espírito Santo e em Goiás, mas a nossa visão é avançar. Grande é a seara e poucos são ceifeiros. E temos orado para Deus levantar seus ceifeiros, mas a nossa visão é avançar. Nossa visão é chegar aí, até onde você está necessitado de uma obra séria. Você que está chorando, procurando e não consegue encontrar, nós temos esta visão. Nós queremos crescer, não inchar. Inchar é diferente. Nós queremos crescer na direção de Deus, na vontade do Senhor. Nós queremos quantidade com qualidade. Não queremos só quantidade, não. Queremos quantidade com qualidade. E eu encerro dizendo para você que Deus te escolheu para uma grande obra. Deixo esta palavra de orientação, de esclarecimento para todos os meus irmãos e minhas irmãs. Peço em nome de Jesus que você não interprete mal da forma que eu falei desde o início da palavra. Já disse que não seria idolatria exaltando a igreja. É apenas a realidade do nosso ministério. É apenas respondendo a muitas perguntas de irmãos e irmãs que gostariam de saber como que é o nosso ministério, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, neste momento, nesta hora, eu te dou graças, Senhor, por esse áudio que foi gravado, Senhor, não no sentido de exaltação do nosso ministério, mas de esclarecimento, mostrando, Senhor, ao teu povo que ainda há obra séria, ainda há obra comprometida com o Senhor, que fazemos parte dos remanescentes. E eu peço nesse momento, Senhor, que só possa abençoar a vida deste ouvinte, abençoe poderosamente toda a sua família e também a todos os demais remanescentes, meu Pai, que ainda levam a tua obra com seriedade. Senhor querido, e aqueles que o Senhor estará trazendo para poder congregar conosco, nos ajudando, vai o Senhor falando, vai o Senhor revelando, vai o Senhor mostrando o teu querer e a tua vontade. Repreenda, Senhor, todo ataque de Satanás. Repreenda, Senhor, toda falange infernal. Repreenda nesta hora, Senhor, tudo que não provém de Ti. E que a Tua bênção, Pai, possa nos alcançar a cada dia. Assim nós pedimos e já Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Grave esta palavra. Deus nos levantou para a restauração da noiva do Cordeiro. Fiquem todos na paz do Senhor. Aqui quem se despede é seu irmão em Cristo, pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.
Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.